Hoje eu vim contar para você o porquê que você não emagrece e o porquê que dieta não funciona. Sim, você só vai emagrecer quando você parar de fazer dietas. Mas como assim, Patrícia? Você é nutricionista e está me falando que dietas não funcionam? Exatamente isso. Se não fosse pela minha própria experiência com obesidade, se você não conhece a minha história, corre lá no meu canal no YouTube para que você conheça um pouco mais da minha história. Então, se não fosse pela minha obesidade, por todos os transtornos alimentares que eu passei, porque sim, nutricionistas também têm transtornos alimentares, se não fosse pelas histórias e vivências, experiências com centenas de pacientes que eu vejo diariamente não tendo resultados com dietas restritas, prescritas por outros profissionais, eu também, no seu lugar, acharia impossível emagrecer sem dietas. Mas talvez seja exatamente este o problema que você não emagrece. Dietas restritas. Como assim, Patrícia? Dietas que simplesmente consideram o alimento e esquecem do paciente. A pessoa, ela não é só um corpo, ela é todo um contexto. O ser humano é complexo e inteiro e ele deve ser tratado com complexidade. E muitas vezes os profissionais não estão preparados para receber esse ser humano com essa complexidade que não seja somente um corpo. Então a dieta, o plano alimentar, uma prescrição de algo que seja saudável para o seu paciente, ele tem que levar em consideração as condições financeiras desse paciente, o que ele gosta de comer, o que está dentro da rotina dele e as questões emocionais envolvidas, o porquê que ele não consegue não fazer aquilo que tem que ser feito. Mas como assim, Patrícia, as questões emocionais? Sim, nós comemos muito mais por questões psicológicas, por questões emocionais, do que pela necessidade fisiológica que nós temos. E muitas vezes a gente desconsidera isso do paciente. E é por isso que ele não vai ter resultado. A gente não come só porque está com fome, por meu corpo está precisando de alimento. A gente come por ansiedade, a gente come por tristeza, a gente come por tédio, a gente come por cansaço. E tudo isso deve ser levado em consideração. E é por isso que eu acredito que as pessoas que simplesmente fazem uma dieta restrita, que vão em um profissional extremamente caro, o mais caro da cidade, que recebem uma dieta que aparentemente é o melhor que nós temos dentro da nutrição, que com certeza o profissional está passando com a melhor das intenções, querendo entregar para esse paciente um resultado que é isso que ele veio buscar. Porém, quando eu entrego uma dieta perfeita, com uma dieta com todos os alimentos funcionais, com todos os alimentos anti-inflamatórios e etc., não é que isso não seja positivo, isso é positivo. Porém, somente isso não é e nunca será suficiente para fazer um paciente emagrecer. Porque se eu tiro ele do contexto dele, do social dele, daquilo que ele gosta de comer, da rotina que ele está acostumado, simplesmente coloco alimentos que ele não vai conseguir manter financeiramente e eu desconsidero o porquê que ele está naquela situação de transtorno alimentar ou naquela situação de descontrole alimentar ou qual as emoções que estão envolvidas ali, eu não consigo ajudar o paciente. Sim, o nutricionista, ele deve conhecer mais do que alimento, porque talvez nós sejamos os primeiros profissionais que o paciente procura. Quando um paciente quer emagrecer, a primeira coisa que ele pensa é vou em um profissional, vou em um nutricionista ou nutrólogo e etc. Depende do que a pessoa quer para ela. Eu vou em um profissional que vai me passar uma dieta para que eu possa emagrecer. Porque eu estou comendo muito, porque eu estou compulsiva, porque eu estou ansiosa e eu preciso emagrecer. Ela não pensa, eu preciso primeiro entender
o porquê eu estou descontando as minhas emoções na comida, e para isso, junto com o profissional, ela procura um outro atendimento, um atendimento multidisciplinar. Não é isso que acontece. Normalmente, nós somos os primeiros a receber. E se eu entrego uma dieta extremamente restrita para essa pessoa, eu tiro carboidrato, diminuo muito caloria, coloco em horários que ela não está acostumada, coloco alimentos que não fazem parte da rotina dela, corre o risco de eu piorar e muito o quadro dessa paciente, deste paciente. Talvez eles fiquem mais ansiosos, talvez eles fiquem mais descontrolados na alimentação, porque a restrição vai gerar um descontrole, talvez ele fique triste, talvez ele pare de sair de casa, talvez ele fique antissocial durante um tempo, porque ele precisa fazer aquilo que a nutricionista falou que ele tem que fazer para emagrecer. E eu confesso para vocês que eu fiz isso durante muitos anos, mas é exatamente isso que me fez enxergar essa nova possibilidade. Eu costumo dizer que os nossos erros são os nossos maiores professores. E se você está disposto a aprender com o seu erro, você vai se tornar um excelente profissional, porque você já entendeu aquilo que você não deve fazer, aquilo que não funcionou na sua vida e aquilo que você fez na melhor das intenções com aquela maturidade que você tinha naquele momento. Mas que depois de todo o aprendizado, de buscar conhecimento, de querer verdadeiramente ajudar o seu paciente, não só apresentar um resultado de perda de peso temporário, mas mudar a vida do seu paciente. Pelo menos é essa a minha proposta de vida. Mudar a vida do meu paciente, o relacionamento que ele tem com a comida, o relacionamento que ele tem com o próprio corpo. Porque como eu vivi isso na minha pele, com a obesidade desde 10 anos de idade, pesando os meus quase 100 quilos, e passando minha adolescente toda obesa e com vários transtornos alimentares depois que entrei para a nutrição, eu entendo o que você sente, eu entendo como está a sua autoestima, eu entendo a sua necessidade de emagrecer e o quanto isso interfere na sua vida, nos seus relacionamentos e na sua relação com o seu próprio corpo. Talvez você esteja deixando de fazer várias coisas que você quer porque você não está bem com você. E é exatamente por isso que a cada dia que passa, eu busco mais informações comportamentais para entender como destravar o meu paciente, como ele pode realmente ter um melhor relacionamento com a comida e, consequentemente, emagrecer. Então, quando o paciente vem com as seguintes características, né, que eu vou apresentar aqui para vocês. Sentimento de fome constante. Ele fala assim comigo: Patrícia, eu como até passar mal. Quando eu começo a comer, eu não paro. Eu tenho fome 24 horas por dia, porque é assim que eles falam, né? Tenho fome 24 horas por dia, eu acabo de almoçar, eu tenho a sensação que eu quero comer outra coisa. Eu sou muito impulsiva, eu sou muito intensa, eu sou muito descontrolada. Quando eu começo a beber, eu não consigo parar. Quando eu começo a comer, eu não consigo parar. Quando eu vejo, eu já comi, né? Foi possuída. Quando vejo, já comeu um tabuleiro inteiro. Sim, ela foi possuída e você vai entender como que isso funciona. Patrícia, eu consigo manter a dieta impecável até as 4, 5 da tarde. Depois deste horário, eu não sei o que acontece com a minha pessoa, que eu começo a comer tudo que tem na minha casa e eu não consigo ter resultados porque eu só faço dieta até às 16, 17 horas, tá? Se esse é o seu caso também. Então, eu não consigo manter a dieta no fim de semana, eu como de segunda a sexta e depois, fim de semana, eu me jogo, me esbaldo e perco tudo que eu fiz durante a semana. Como sem parar, não tenho controle das minhas emoções, como por ansiedade e etc, etc. Você que tem falado isso, primeiro, você está fazendo dieta. E aí já começa o problema. Ou seja, de segunda a sexta você entra em restrição muito forte, você deixa de comer várias coisas e quando chega no fim de semana, você se descontrola, o que é natural, porque restrição gera descontrole.
porque você está fazendo sacrifício, você está se colocando em situação de sofrimento, você está passando fome física e no fim de semana, quando você tiver contato com a comida, com bebida, você não vai conseguir se controlar. Eu estou te afirmando isso. Então, primeiro, não faça dietas. Aprenda a se alimentar da forma correta, na quantidade ideal para você, com todos os alimentos que você gosta. Ah, Patrícia, mas eu adoro pãozinho, assim, meu problema é o pão. Não, bem, seu problema não é o pão. Seu problema é o seu relacionamento, a forma que você interage com o pão. Então, se você come pão de manhã, de tarde e de noite, come 2 pães de uma vez, pode ser o porquê e como você come que esteja interferindo nos seus resultados, e não o pão em si. Meu problema é o carboidrato. Não, não é o carboidrato, porque primeiro que carboidrato é solução, não é problema de ninguém. Comida também não é problema, comida é solução. A forma que você tem comido, o porquê você tem comido por emoções? Como você tem comido? Você tem comido com uma frequência muito grande, numa quantidade muito grande? Isso sim vai interferir nos seus resultados. Então, Patrícia, eu posso emagrecer comendo um pãozinho? Pode, deve, e é extremamente possível. Você pode colocar pão todos os dias se você quiser, desde que isso esteja dentro de um contexto, dentro de um plano alimentar. Não tem problema nenhum, porque se isso faz parte da sua rotina e você quer manter isso, é possível manter com essa estrutura e ainda emagrecer. Então, primeiro, você está fazendo dieta. Segundo, todas essas falas que eu mencionei, sentimento de fome constante, quando eu começo a comer eu não paro, quando eu vejo eu já comi tudo, comi o tabuleiro inteiro e não tinha nem percebido, até as 4 da tarde eu fico muito bem, depois eu como tudo e mais um pouco. Além disso, tem a ver com restrição calórica, restrição alimentar. Isso tem a ver com o que a gente chama de comer emocional. Você coloca na comida o seu desconforto que você tem com as suas emoções. As emoções que você não consegue controlar, as emoções que estão te causando algum desconforto, você busca confortar você através da comida, que é o nosso recurso mais fácil que nós temos de gerar prazer, o recurso mais fácil que nós temos de acalmar momentaneamente as nossas emoções. E é por isso que nós utilizamos tanto a comida para entender e acalmar as emoções. Normalmente a gente não faz isso de forma consciente, tá? Ah, estou comendo. São poucas as pessoas que se percebem ansiosas, se percebe a emoção e entende que vai fazer. Normalmente ela justifica depois que ela fez. Eu já comi, eu comi porque estava ansiosa. Mas ela não. É difícil as pessoas. E quando a pessoa percebe, ela já está num nível de consciência melhor. Então é difícil as pessoas perceberem. Estou me percebendo ansiosa. Estou me percebendo nervoso, triste e por isso vou descontar na comida. A pessoa não tem normalmente essa percepção, essa consciência, mas isso dentro do meu curso eu ensino como você ter essa consciência, como elaborar isso dentro de você, esse diálogo e como que você vai controlar as suas emoções para que a comida não seja essa válvula de escape que tem sido até hoje. Então não adianta a melhor dieta, o melhor dieta que eu falo, um bom plano alimentar sem restrições. Não adianta o melhor plano alimentar, não adianta o melhor profissional se você hoje tem comido emocionalmente, se você hoje o seu comer é emocional, se a sua fome ela é psicológica. Se você não entender isso, você não vai ter os resultados que você deseja. Sim, temos técnicas para isso, inclusive a minha pós-graduação é em psicologia, para entender e te ajudar nessa parte comportamental. É evidente que em casos específicos a gente direciona para o profissional adequado e qualificado para atender um paciente num grau de disfuncionalidade maior. Mas enquanto ele está funcional para que a gente possa trabalhar a parte comportamental dele, eu consigo ajudá-lo. E isso dentro do curso tem o passo a passo também de como é feito. O problema ou a solução, que normalmente estão na mesma linha,
O problema e a solução fazem parte de um processo. O problema quando você descobre isso é que você não consegue mais tratar, pelo menos eu, não consegue mais tratar o paciente somente através da alimentação focada exclusivamente no corpo e no que ele come ou deixa de comer. Você tem que ter a escuta para entender o que está acontecendo com o paciente. Você tem que ter empatia suficiente para entender que não é falta de força de vontade, para entender que não é uma questão de que se ele quisesse, ele fazia. É muito além disso. Existem outras questões envolvidas. Existe todo um contexto que dentro do programa Meu Corpo Livre, que eu desenvolvi com aquilo que eu trabalho dentro do consultório com os meus pacientes individuais, eu coloquei isso em um programa dentro de um curso que você vai poder fazer o passo a passo para entender tudo que está acontecendo dentro de você, para quebrar as suas crenças, para parar de se sabotar, para entender o porquê você se sabota, o porquê você procrastina tanto, porque você não consegue ter disciplina, foco, quais são as emoções envolvidas no seu processo de emagrecimento, quais são os seus gatilhos mentais, o que você precisa desconstruir para alcançar os seus resultados, como trabalhar as questões de autoestima, autoimagem e o autoconhecimento, como você pode se conhecer ao ponto de você controlar aquilo que está acontecendo dentro de você. E para que você melhore também, principalmente, o seu relacionamento com o seu corpo e o seu relacionamento com a comida. Então eu vou dar aqui para vocês algumas diferenças, algumas características de um comer emocional e quais são as características de um comer de necessidades fisiológicas, que é a nossa fome física. Então, esse comer psicológico, esse comer emocional, ele tem alguns sinais, assim como a fome física. Então, a fome física, primeiro, ela acontece de forma gradual. Você começa a sentir fome, aí daqui 1 hora está com mais fome, daqui 2 horas está com mais fome, daqui 3 horas. Ou seja, você vai percebendo a evolução da sua fome física. A fome emocional, não, ela vem de repente. De repente você fala, nossa senhora, vontade de comer alguma coisa. Você nem estava com fome, nem estava pensando nisso, mas ela aparece de repente, diferente da fome física. A fome física, ela tem sinais físicos. Você começa a sentir o estômago roncando, você se percebe com fome, parece que tem um vazio, um buraco no estômago. Você chega a falar com as pessoas que, nossa, eu tô morrendo de fome, e você comeria qualquer coisa. Você não é seletiva na fome física. Se a pessoa te oferecer um peito de frango com batata de manhã, se você estiver com muita fome, você vai comer. Ou seja, você não fica seletiva na fome física. Na fome emocional, você fica extremamente seletiva. Ah, não, isso aí eu não quero não. Tô querendo, é assim, é um chocolate, é um biscoito doce, é um brigadeiro, é um hambúrguer. Normalmente, a fome emocional, ela não te pede um brócolis, ela não te pede alface, tomate, ela não te pede uma salada. A fome emocional, porque o nosso cérebro associa gordura e açúcar como prazer, a fome emocional ela está ligada a sempre coisas extremamente gordurosas e, se possível, com açúcar, com carboidrato. Açúcar e carboidrato entendam a mesma coisa aqui para a sua necessidade de satisfazer a sua fome emocional. Então pode ser um macarrão, pode ser algo doce, pode ser pão, coisas que o seu cérebro entende que vão te gerar prazer. Normalmente carboidrato, açúcares e gordura, coisas extremamente gordurosas, tá? A fome física não. A fome física você comeria uma maçã, uma pera, uma mexerica, qualquer coisa que te der e você estiver com fome física, com dor de cabeça, sentindo tonteira, já com mal-estar, você vai comer. Não interessa o que é. Né? Então, o que mais aqui é a diferença? A diferença da fome física, eu anotei aqui para trazer todas as informações para a gente não esquecer. A fome física, ela você pode tomar uma água, um líquido que você consegue enganá-la durante um tempinho. A fome emocional, não. Você pode tomar o tanto de água que você quiser, bem, que você vai continuar com vontade de comer. Normalmente, a fome física, você não tem uma culpa depois que você comeu. Você come porque você estava morrendo de fome
E ok, eu comi o que eu queria comer porque eu não estava aguentando de fome, era o que tinha, eu comi. A fome emocional, ela vem com um sentimento de culpa, de que eu não estava com fome, eu não precisava ter comido isso, não era o momento, não tinha necessidade, e você acaba se sentindo culpado. Isso acontece muito quando depois que você já satisfez aquela sua necessidade fisiológica, ou seja, você acabou de comer, já está se sentindo satisfeito, você come além, você está comendo por emoção, você está comendo por gula, você está comendo por outras questões, isso vem com um sentimento de culpa também, tá? Então essa diferença aí entre a fome física, que te gera saciedade, que não te traz sentimento de culpa, e a fome emocional, que você tem a sensação de que você não está saciado nunca, que você precisa comer mais e mais e mais e mais, e a gente acaba de almoçar, já quer comer alguma coisa, isso está relacionado com a sua fome emocional. E ela vem com um sentimento de culpa muito grande, porque você sabe que você não está com fome, tá? Então, coloquei essas características para você diferenciar. Uma coisa que eu acho bem interessante é quando eu falo assim com o paciente: você comeria, neste momento, uma coisa que você gosta, mas também não gosta muito? É uma forma de você se testar. Exemplo, que a pessoa goste de maçã, ela come, mas não é uma coisa que ela gosta. E você pergunta para ela: você comeria uma maçã? E a pessoa fala: não, maçã não, eu comeria assim, um chocolate, um brigadeiro, uma torta, um biscoito, mas maçã não. Mas se ela estiver com fome fisiológica, ela vai comer. Então, primeiro é importante que você aprenda os sinais. Nossa, Patrícia, ouvindo o que você está me falando agora, eu acabei de perceber que eu tenho fome emocional constante, mas eu também não sei o porquê. Eu não sei o porquê, eu não sei se é raiva, eu não sei se é ansiedade, eu não sei se é tristeza, eu não sei se é raiva de mim, se é raiva da vida, eu não sei se é tédio, eu não sei se eu não estou feliz no meu casamento, no meu trabalho, eu não sei se eu estou sobrecarregada, eu não sei qual é a emoção que envolve. E há muitos anos eu faço isso. Sim, há muitos anos você não sabe lidar com as suas emoções. Há muitos anos a comida é um recurso para acalmar as suas emoções. Há muitos anos você usa a bebida e a comida como forma de conforto para esse desconforto que as emoções trazem. E aí é que está o problema. Você vai passar anos da sua vida fazendo dieta. Talvez o resto da sua vida fazendo dieta, sem entender qual é a raiz do problema. E cada vez que você fizer uma dieta, cada vez que você fracassar, cada vez que você ver que você não teve resultado e que você engordou tudo de novo ou até mais, você vai se sentir pior, mais crenças negativas você vai ter a seu respeito, de que isso não é para você, de que você nunca vai emagrecer, de que você nasceu para ser gordo, nasceu para ser gorda, que isso é genética, que é o que tem para você. E que você nunca vai poder escolher as roupas que você deseja, que você sempre vai ser escolhido pelas roupas e nunca escolher aquilo que você quer usar. Que você não vai poder ser livre com o seu corpo em praia, em clube, para colocar um biquíni, e que você não vai ser livre para escolher aquilo que é importante, aquilo que vai te ajudar a ter um corpo saudável, porque você não é capaz disso. E quanto mais você errar nas suas dietas, quanto mais você errar no seu processo, mais frustrado você vai ficar, mais infeliz você vai ficar. E hoje eu estou aqui para te contar aquilo que ninguém nunca me contou. Que a culpa não é sua. Porque o que a gente mais escuta é que a culpa é sua, autorresponsabilidade, se você quisesse, você poderia fazer, se você quisesse, você iria emagrecer, é só fechar a boca, é falta de força de vontade. Não, a culpa não é sua. A autorresponsabilidade, ela só vem depois que você já sabe o que fazer. E você escolhe não fazer. São coisas diferentes. Agora, a partir do momento que eu não sei o porquê que eu estou errando, a partir do momento que eu não sei o método, eu não conheço o processo, eu não sei o que eu tenho que fazer,
eu não entendo como mudar a minha situação, a culpa não é sua. Você não tem o que fazer, você não vai ter resultados. E não é porque você não quer, e não é por falta de força de vontade, não é porque você não tem determinação e disciplina. Agora, se depois que você tiver todo o acesso ao conteúdo, se depois que você realmente entender o que está acontecendo com você, se depois que você tiver todas as estratégias, todo o planejamento de como emagrecer e ter resultados definitivos, você optar por voltar a fazer dieta, você optar por não querer fazer aquilo que tem que ser feito, aí sim a gente pode falar de autorresponsabilidade, aí sim a gente pode falar desses outros aspectos que nós julgamos as pessoas normalmente. Então, primeiro, você precisa entender o que está acontecendo com você. Isso porque eu falei aqui só da fome psicológica e dessa fome física, mas também a gente tem a fome emocional, a fome social, que normalmente dentro do curso a gente aprofunda muito nela, que é o nosso comer social, é como eu me comporto no fim de semana, é como eu me comporto em eventos sociais, por que eu me comporto dessa forma. São fomes específicas, é quando eu estou com vontade de comer algo extremamente específico. Então, tudo isso, e sem contar todas as outras que também eu abordo, porque, na verdade, essa fome psicológica é uma delas. A mais importante, sim, mas não é a única. A gente precisa, sim, trabalhar todas as outras questões, porque cada pessoa, ela tem aquele lugar que ela erra mais, ela tem aquela dificuldade específica. Então, para mim, deixou de fazer sentido atuar somente como nutricionista, entregando somente um plano alimentar. Isso não funciona. Dieta isolada não funciona se eu não entender o contexto do meu paciente, a rotina dele, o que ele gosta de comer, o que funciona para ele economicamente falando e principalmente quais são as questões emocionais envolvidas no processo. Se eu não entender isso, eu não estarei promovendo a saúde, que é o meu objetivo. Eu não estarei mudando a vida do meu paciente, que é o meu objetivo. Pelo contrário, talvez eu possa estar promovendo que ele fique mais doente. Não doente que eu falo fisicamente, porque essa nunca será a intenção de um profissional de saúde, mas doente no relacionamento dele com a comida. Eu posso estar trazendo para ele um relacionamento ainda mais disfuncional com a comida. Eu posso, sem querer, na melhor das intenções, estar desenvolvendo um transtorno alimentar nesse meu paciente, uma aversão à comida. E isso eu percebo, às vezes eu passando pelo Instagram, eu percebo algumas colegas colocando coisas que eu sei que elas não sabem o que estão fazendo, mas que comprometem muito o paciente, né? Então, se ele já está comendo pouco carboidrato, então vamos tirar mais, né? Não está tendo resultado comendo pouco, vamos tirar mais. Ou então eu escutei dentro de um grupo de emagrecimento que uma profissional trouxe uma psicóloga e a psicóloga falava assim, quando você for comer, coma olhando no espelho, que aí você desiste de comer na hora. Eu respeito muito os psicólogos, eu acho uma das profissões mais lindas que existem, assim, morro de vontade, inclusive, de aprofundar ainda mais nessa área, não querendo atuar como psicóloga, apesar de achar lindíssima, mas não é o que me foi, o que tem a ver com o meu propósito. Mas assim, mesmo achando essa profissão linda, a gente comete muitos erros dentro das nossas profissões, achando que é o melhor que nós estamos passando. E falar isso para um paciente, quando você for comer, come olhando no espelho, que aí você desiste. Ou quando você comer, cospe o que você comeu. Isso é incentivar um transtorno alimentar. Que relação de comida que a pessoa vai ter se ela comer olhando no espelho, pelada? Que relação que é essa? Que relação alimentar que é essa que eu como e depois eu tenho que cuspir, que eu não posso comer aquilo, que eu preciso me torturar porque eu comi alguma coisa? Isso é extremamente disfuncional, isso não te ajuda em absolutamente nada. Então, mesmo um psicólogo excelente, mesmo um nutricionista excelente,
com falta de conhecimento da, da dificuldade que o paciente tem, do comportamento dele, das emoções dele, querendo ajudar, a gente pode piorar. Então, sim, é da nossa responsabilidade ir muito além da nutrição. Não é sobre alimento, não é sobre o que comer e o que não comer. É sobre um paciente, é sobre uma vida, é sobre as emoções, é sobre o quanto ele sofre com o corpo dele, é o quanto ele sofre com a alimentação que ele tem, o descontrole que ele tem alimentar, esse relacionamento disfuncional, que pode acabar sim em transtornos alimentares, compulsão alimentar, bulimia, anorexia. Inclusive, depois eu vou falar sobre bulimia, quais são todos as variáveis aí dentro da bulimia, que não é só o vômito, mas pode desencadear, sim, transtornos alimentares, a ortorexia, vigorexia, em função de uma má orientação, mesmo com as melhores intenções. Então, hoje, eu estou te contando o porquê que uma dieta isoladamente não funciona, porque ela não leva em consideração a fome que o paciente tem, que não é fome fisiológica, é uma fome emocional. É o porquê que ele come e quais as emoções envolvidas ali. É levar em consideração todas as variáveis particulares e individuais do paciente. É assim que a gente tem o resultado, é assim que o paciente realmente começa a emagrecer e é assim que ele não vai voltar a ganhar mais, porque ele já aprendeu o que ele tem que fazer e como reelaborar tudo isso. E todas essas informações você encontra dentro do meu programa, se você também realmente tiver vontade de mudar, de sair dessa situação, de ciclo de dietas, de efeito sanfona, se você quer entender o que está acontecendo com você, eu te espero lá dentro, tá bom? Beijo e até a próxima!